vejo os 24 anciões apontando ali também para a questão, né, lá em Segunda Crônicas, que dos turnos sacerdotais que foram estabelecidos, né, onde esses turnos sacerdotais, né, haviam 24 turnos sacerdotais, né, então essa palavra, né, se conecta aos 24 anciões, porque os anciões, a palavra, né, presbítero, bispo, né, a mesma tradução, né, presbítero, bispo e ancião, né, aponta para a igreja primitiva, né, os supervisores das igrejas eram os anciões, eram os presbíteros, né, então isso aponta para um ministério da igreja que atingiu, né, eu vejo a estatura de varão perfeito, né, presbítero, né, não como o irmão Wagner falou, os 24 anciões, eles são literais, né, eles são como apontam para a igreja, não é a igreja em si está apontando, né, mas eu vejo que os 144 mil, né, que são uma parte, né, das testemunhas fazem parte dos 144 mil, que aponta para a plenitude do povo de Deus, né, ela vai estar fazendo parte aí também, né, os que vencerem, né, a promessa em Cristo, né, ressuscitarão, né, e reinarão os 1000 anos, né, e dentro desse reinado dos 1000 anos, né, vão poder estar o quê? Fazendo parte, né, reinando sobre a terra e também vão exercer o sacerdócio, né, com Cristo, né, e aí tem conectado essa palavra aí, né, em Apocalipse também a questão da escada de Jacó, né, lá no Gênesis, a visão que Jacó teve, vendo anjos subindo e descendo, né, aí a gente vê isso, e dentro disso daí, a gente vê também a igreja fazendo parte, né, desse sacerdócio, né, porque haverá um sacerdócio físico na terra, né, eu não sei se os irmãos conhecem, né, a questão do sacerdócio de Zadok, né, prometido, né, a linhagem de Finéas para os judeus, e esse sacerdócio, que é um sacerdócio, a igreja, né, glorificada, que vai ter o privilégio de estar não apenas reinando com Cristo sobre a terra, mas tendo livre acesso ao céu, né? E como o irmão Wagner estava comentando, né, em uma das nossas conversas, né, ele chegou a comentar, né, que estaremos face a face, né, com o Pai, né? E eu vejo dessa forma, porque teremos um corpo glorioso, né, onde para a igreja já vai ser o começo ali da eternidade, né? Já começa a eternidade. Então, tanto que em alguns textos do Apocalipse a gente vê, tem a visão dos 144 mil, né, em pé no Monte Sião, mas ao mesmo tempo você vai ter ali eles diante, né, servindo, né, diante ali dos 24 anciões, diante dos 4 seres viventes, né, servindo ao trono. Então tem essa questão também do sacerdócio, né? Então, só conectando aí, voltando à questão do tabernáculo, então o incenso, né, que nos faz com que nos acheguemos, né? O incenso é o subproduto do sacrifício de Cristo, né? E só é possível por meio desse sacrifício, né? Que Ele mesmo se fez por nós, né? Oferta de pecado, né? Oferta por nossos pecados, né? E com isso, né? Esses vasos, né? De ouro apontando aí, né? Também para a questão da ressurreição dos santos, eles estavam cheios dos incensos, né? Eu vejo também, ao mesmo tempo, uma tipificação da igreja cheia do poder de Deus, né? Cheia dos 7 espíritos, né? Do Senhor, cheia as últimas chuvas, né? Que serão mais fortes, né? Do que as primeiras, né? A chuva serôdia, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Amém, amém. Um pouco mais. Eu queria trazer um ponto aqui que os irmãos trouxeram, eu deixei os irmãos falarem. Eu vou ler um comentário aqui da irmã Gisete, que participa com a gente do grupo lá, que eu achei pertinente pra gente se questionar, tá? Porque isso daqui é questionado até dentro das instituições, das igrejas, tá? O que o irmão trouxe aqui sobre os 24 anciões é muito pertinente, principalmente quando a gente enxerga esta visão do milênio. Então,
A gente ainda está engatinhando, mas vamos chegar lá. Sim, sim. O comentário da nossa irmã Amém. Gisete foi o seguinte. Eu vou ler para os irmãos aqui. Por que eles aparecem como anciãos? Vemos na palavra que Jesus aparece como um ancião de dias, em Daniel, com aparência de ancião, e em Apocalipse 1, a mesma coisa, né? Então, uma vez que a igreja é semelhante a Cristo, os 24 anciões dão ideia de serem semelhante ao ancião de dias, perfeito? Perfeito. Ancião aponta a maturidade, foi isso que ela escreveu. Aqueles que alcançaram a maturidade em Cristo, tá? Mas o que eu quero questionar com vocês é o próximo comentário dela. 24 pelo seguinte: 12 apóstolos mais 12 discípulos igual a 24. 12 vezes 12 igual a 144 mil. Então, assim, o que eu quero perguntar para vocês? Não necessariamente são os 12 apóstolos literais e 12 discípulos, enfim, ou as 12 tribos. Tem gente que comenta que é um representante de cada tribo e um a cada apóstolo, né? Uhum. Então a pergunta que eu fiz para ela foi: será? Por quê? Porque João estava interagindo, né, com um dos anciões. Então, nessa mentalidade, João seria um ancião. Entende como nesse quesito aí não fecha? Então, a não ser que, claro, com certeza, Deus poderia estar mostrando para ele uma situação futura. Eu acredito nisso, tá? Deus é autossuficiente para mostrar. Então, a gente não pode recusar 100%. Mas a próxima colocação que ela fez, eu achei muito pertinente. Porque daí, quando ela coloca 12 vezes 12 igual a 144 mil, aí fecha. Porque quando a gente vai para a referência dos 144 mil, a gente vê eles estão embranquecidos, purificados, não se contaminaram com mulheres, são um tipo de elite, praticamente isso, né? São aqueles que realmente estão cumprindo esses requisitos que o nosso irmão Marcos trouxe aqui, entende? Requisitos de um ancionato como uma liderança, pessoas que estão ativas fazendo a vontade de Deus. Afinal, eles estão sendo contados junto ao altar de Deus. Então, eu queria trazer para o irmão Ricardo essa pergunta. O que o irmão acha sobre isso, meu irmão Ricardo? Acabou de... Tava passando meu áudio, tá, né? Tá passando. Tava meditando aqui nos turnos, né? Sim. Tem mensagens profundas aqui na questão dos turnos. E quando eu olho aqui para os 24 anciãos, a gente percebe aí um número de 12 e depois um número de 12, tá? E 12 tribos de Israel, por exemplo. E aí nós percebemos que existe uma porção glorificada e existe uma porção, conforme a gente vê lá Ezequiel do 40 ao 48, uma porção como o pó da terra. Parece que é uma dupla honra, uma porção dobrada. O Senhor quer mostrar para nós a bênção, né, de dupla honra para aquele que é primogênito. Uhum. Porque existe uma bênção, as bênçãos da primogenitura. E uma das bênçãos da primogenitura é a porção dobrada, herdada do pai. A gente percebe isso, por exemplo, na terra, na distribuição das terras. A tribo de Manassés, ela é a que recebeu a porção dobrada da terra. Ali eu já vejo uma sombra, porque Manassés está alinhado com as 10 tribos que se espalharam entre os gentios. E nós que estamos estudando acerca das duas casas de Israel, nós percebemos que Efraim, né, é aquela que vai receber a bênção tal que está alinhado com a primogenitura. E nós, olhando aqui os turnos de Davi, principalmente aqui a função dos cantores e seus turnos, né? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 25. Aqui fala daqueles que vão louvar ao Senhor com cânticos.
essa característica de louvar o Senhor com cânticos representa os sacrifícios espirituais, ou seja, apontando para o sacrifício da igreja, que se entrega totalmente como sacrifício aprazível ao Senhor, com cânticos espirituais, como sacrifícios espirituais. Então, essa questão dos turnos que Davi deixou representa a igreja, né, nos últimos dias. E como que eu vejo essa porção dobrada que a igreja vai receber? Aqui no 1 Crônicas, capítulo 25, diz assim, ó, verso 7. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, aí apontando para a característica de ancião. Mestres, 288. Ou seja, 144 mais 144. Então eu vejo na igreja ela recebendo a porção dobrada da primogenitura, só que na ordem de Zadok. Entendi. É interessante que o irmão trouxe aí sobre cânticos, e quando a gente leu o versículo 8, eles estão, né, entoando os taros diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam, versículo 9, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui entra esse ponto que o irmão trouxe, tá? Por quê? Porque antes nós tínhamos essa subdivisão, tá? Para quem não entende sobre as duas casas de Israel, antes nós tínhamos um reino dividido, agora todo mundo ou é de Judá ou não é. Praticamente foi isso que disseram. Ou você é judeu ou você não é. Ou você é dessa tribo ou não é, porque Deus rejeitou os outros. E agora Deus faz o contrário. Ele diz assim, ó: eles são dignos e foram comprados de toda a tribo, língua e nação. Então, o resgate está prometido. Irmão Wagner, o que o irmão pode trazer sobre isso para nós? Falou de resgate, eu lembrei do texto de Efésios 1, acho que verso 7, que Deus nos resgatou com seu próprio sangue. Exatamente. E esse cântico novo, aí eu não tenho como não lembrar do Salmo 98, só quero ler esse Salmo com os irmãos. Salmo 98, versos 1 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na igreja. Os 4 anciãos, 4 seres viventes. Os 24 anciãos podem ser chamados dos anjos das 7 igrejas, porque anjos das 7 igrejas denotam uma liderança, uma certa liderança, né? Pode ser também. Os 2 candeeiros que acenderam, né? Foram responsáveis para despertar os outros 5, por isso que eles são chamados, né? Não sei, me veio aqui agora, né? Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Aí ele continua: e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. A destra que nós lemos aqui, né? No verso 1 de Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, por causa da vitória, ele foi digno. Então, a destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Né? Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí ele continua: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Né? Lembrou-se da sua misericórdia, estou lembrando daquela oração de Abacuque, né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia, falando acerca da justiça que Deus fará aos santos. Aí ele continua, verso 4 de Salmo 98. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os da terra. Todos. Não somente a igreja, mas também as nações. Todos. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Né? A harpa que foi mencionada aqui em Apocalipse.
com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante ao Senhor, que é Rei, Jesus Cristo Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és tomar o livro, de abrir-lhes os selos. Por quê? Porque fostes morto, e com o teu sangue, o sangue da redenção, compraste, despojaste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De fato, isso alegra o nosso coração, né? Tem outro texto aqui que eu anotei, Isaías 42, né, versos 10 a 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo o que há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos na batalha do Armagedon. Então, meus irmãos, de novo, aquilo que eu falei no início do resumo, isso é para poder mostrar para nós o caráter do nosso Deus, e nós devemos ter essa consciência da aliança que temos com Deus, né? O arco da aliança no trono, para que nós possamos ter confiança para podermos ter ousadia e intrepidez para vencermos nesta última semana de Daniel. Amém. Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? O irmão Ricardo me ajuda a construir o que eu vou falar aqui. Eu consigo ver que foi dividido esse capítulo 5 até o versículo 10. Presta atenção. Nós temos ali a apresentação dos 4 seres viventes, os 24 anciões, e eles estão cantando um novo cântico. E quando chega no versículo 10, é a chave de ouro para determinar o que nós estamos tratando até agora, que diz assim, ó: e para nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então a gente vê essa subdivisão, porque depois a gente vê outras atribuições com acréscimos, mas aí abrangendo a grande multidão, abrangendo inclusive as nações, como diz o irmão Wagner. O que o irmão Ricardo consegue nos trazer aí, principalmente desses versículos 9 até o 10, onde está trazendo esses como reino e sacerdote agora, irmão Ricardo? Amém. Então, o reino e sacerdócio aponta para a igreja, né? E é importante nós entendermos que a igreja ela é composta das 2 casas de Israel, as 10 tribos, né, do norte e a tribo de Judá unidas em Cristo, Nós precisamos entender isso. E os eleitos, né, os predestinados para alcançar esse nível, essa estatura de varão perfeito, né, a semelhança de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, né, aponta para as 2 casas de Israel. Efésios 2,16 é muito claro, eu sempre reitero isso, né, quando Paulo vai declarar lá que pela cruz ambos, gentios e judeus, formam um corpo, e esse corpo nós sabemos que é a igreja. Aqui no Apocalipse, né, quando fala de cântico, o cântico novo, nós precisamos entender e apontar para o cântico de Moisés. O cântico de Moisés nos ajuda a entender essa questão de tomar o livro, abrir os selos, e lá a gente encontra a destra do Senhor agindo em favor dos seus servos, mas contra os ímpios, né? E compraste, né, para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus com o sangue dele, né? Constituindo reis e sacerdotes, reinando sobre a terra. Então há uma separação. Eu estou entendendo que o contexto que você quer separar, né? Esses primeiros versos aqui dos últimos versos,
porque dá uma ênfase aqui do verso 9, 10 e 11, apontando para estes reis e sacerdotes, a ordem de Melquisedeque, né? E depois vai apontar, né, o holofote para a adoração, só que universal. Isso. Aqueles que são universal é mais abrangente. E aqui no verso 9, 10 e 11 aqui, aponta para aqueles que serão glorificados. Né? Esse é o ponto, assim só te interrompendo um pouquinho, esse é o ponto, sabe por quê? Porque, primeiramente, quando a gente vê essa mensagem chegando para João, assim que chega, diz assim, pega esse livrinho que está na minha mão, decora. Qual livro? Esse livro que está sendo desatado. Devora, mas agora vai pregar. Agora vai pregar, entendeu? Mesma coisa a gente vê em Ezequiel 1. É apresentado essa visão desses 4 seres viventes, depois diz o quê? Vai pregar, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Então, quando eu vejo os próximos versículos que vão vir para nós aqui, eu enxergo daí uma grande multidão, oriunda do quê? Deste santuário que está sendo medido, oriunda do quê? Da pregação dessas testemunhas. Entende?